longe de você. Eu sou presença divina. Eu sou o bem, o caminho do bem. Voltei à casa de meu pai, a casa que nunca deixei de habitar. Coração infantil se acalmava com o carinho do seu olhar. Então cresci e aprendi que também tenho que ser farol, ajudar, ensinar, aprender, levar ao mundo a mensagem do amor. Você é a luz e o caminho, a verdade e a vida. Então me ensina como você quer que eu faça isso, como devo ser, como devo agir. Logos da vida, colo dos humildes, como devo honrar o seu nome. Quero que o brilho do meu olhar reflita a sua verdade. Quero que a força dos meus atos represente. Brilha a prosperidade. A primeira fala falhou. Bom dia, meu povo. Bom dia. Que Deus abençoe a sua vida. Ai, meu Deus, obrigado. Como é bom estar vivo. Desculpa aí. É risada à toa. Rindo. Desculpa aí, gente. Rindo de nervoso, né? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Para. Bom dia, gente profunda, brilha prosperidade. Começando mais um episódio, dando graças à vida e à bênção da nossa existência, honrando tudo que é maior que tudo. Vamos lá, vamos começar mais um dia muito especial. Hoje eu vou falar sobre um tema bem legal, hein? Faz tempo que vocês estão me pedindo para falar isso, eu vou falar sobre isso com certeza. E já vou pedir para vocês se prepararem, porque eu vou começar com uma oração aqui, tá? Para a gente entrar bem no final de semana, tá bom? Deixa eu só arrumar um Instagram aqui. Instagram, eu sempre recomendo para vocês que vocês venham para o YouTube, tá? Para ter uma experiência melhor, mas tudo bem. Tô enroscado ainda. Sabe o que é o primeiro chimarrão, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Magda. Bom dia, Anete. Maria Cecília, bom dia. Antes de começar, quero falar uma coisa para vocês. Fiquei feliz ontem. O YouTube passou para mim uma análise dos membros, selinho azul, tá? Mais frequentes. E eu vou mostrar para vocês os membros que estão mais assíduos, que comentam mais, que interagem mais. Olha só, vou falar para vocês aqui. Então aqui as pessoas que mais interagem comigo aqui no Casa de Luz são essas abençoadas aqui. Eu quero honrar vocês, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu arrumo esse negócio. Que deu pau aqui na imagem, mas já vai sair, tá? Esse programa aqui, ele é bom, mas ele não é tão bom. Então as pessoas que mais comentam aqui comigo, que estão mais interagindo no clube de membros, que estão mais interagindo aqui no canal, é a Ana Costa em primeiro lugar. Ela teve, no último mês, 218 interações. Não é demais? Como dizia minhas sobrinhas quando eram pequenas, não é demais, tio Bruno? Não é demais? Luciana Paz. A Luciana Paz está em segundo lugar com 124 interações. O Marcelo Forte, ele está com 109 interações. A Elisângela Souza, 85. Olha que maluco. E a Cristiane Marques, com 83. Obrigado, membros super assíduos. Aqui teu lugar. Vem que o pai vai rezar contigo agora. Oração dos cachorrinhos. Vem, oração dos gatinhos, dos cachorrinhos. Quem tem bichinho vai pegar o seu no colo, que nem nós vamos fazer contigo agora, ajuda. Então quero honrar todos os membros aí que são assinantes do canal e que estão interagindo. Se vocês estiverem aí, meu muito obrigado, tá bom? Uma semana abençoada para nós, meu querido Luciano Scala, meu amigo pastor Luciano Scala, que Deus te abençoe. Vamos lá. Rosaura, parabéns você, Rosaura. Um beijo para você. Tamo junto.
Beleza? Que bom te ver ontem. Tantos que estiveram aqui na fonte. É muito diferente, né, Rosaura? É muito legal. Muito legal. E o evento da Patrícia, eu fiquei só de boa ali, só me divertindo. Sabe a avó com os netos, que quer só a parte boa? Não, traz os netos no final de semana. Quando começa a encher o saco, vai para a casa da sua mãe. É bom assim, né? Tá certo. Vamos lá, esse aqui é o Arjuna Augusto, em falar em vó com neto, esse aqui é meu vovôzão. Filhote, relaxa aí que nós vamos fazer uma oração agora, tá? Não, eles fiquem aí, eles podem ouvir essa conexão. Bom, gente, eu vou fazer uma oração agora, pra gente começar bem o nosso dia, ok? Deixa eu só achar minha música aqui, pra gente começar. Vamos lá, o instrumental tá aqui. Acho que é isso. Relaxa, respira. Estende sua mão. Imagina que aqui em cima da sua mão tem uma bola de luz azul. Imagine, visualize, acredite, queira, deseje que essa luz azul esteja aqui, tá bom? É uma luz muito poderosa, muito abençoada, uma luz azul. Aí você vai pegar essa luz azul, visualize, imagine, acredite e vai colocar na sua testa. Olha que legal, ela entrou, ela está dentro da sua cabeça. E dentro da sua cabeça ela se mexe suavemente. E ela vai transferindo este azul por toda a tua cabeça. Agora você vai tirar de volta essa luz azul aqui de trás da sua base da nuca. Imagina que você pegou ela de volta. Imagina, visualize, acredite, veja que eu estou com os olhos fechados, você também pode fazer assim. Que você assegura aqui, a sua mão de novo, ela está aqui. Nesse momento, você simplesmente pede, deseja, que essa luz mude de cor. E agora, ela se transforma numa bola do tamanho de uma bola de bilhar, tá? Uma bola de luz verde, um verde fumegante, flamejante, intenso. Sinta, visualize, acredite que esse verde se forma. Ok, pega essa luz verde agora, essa bola de luz verde, põe aqui no seu coração. E relaxa, e sente essa luz verde aqui no seu peito, fluindo, envolvendo todo o seu coração. Ela está em todo o seu coração, ela está ali. Deixa essa luz, ela está trabalhando suavemente. E ela traz a frequência verde para essa região sua. Com suavidade você vai tirar a bola de luz verde que saiu aqui atrás, nas suas costas agora. E ela fica flutuando na sua mão. Então, nesse exato momento, você transforma essa bola de luz verde em luz violeta, tipo um lilás. Imagina, visualize, acredite. É uma luz lilás. E agora você vai passar essa luz lilás para outra mão, ó, como se estivesse na outra mão. E ela está andando na sua mão, ela está aqui, meio que flutuando acima da sua mão esquerda. Então agora você pega com as duas mãos e junta. E essa luz lilás está no meio das suas duas mãos. E agora você ergue sobre a sua cabeça. E você visualiza e imagina, acredite que agora você permite que ela desça. Então essa luz lilás entrou em você, mas não de forma normal, ela entrou pelo canal da sua coluna. Então vai visualizando, imaginando que essa luz lilás, essa luz violeta, vai passando suavemente por todo o canal da coluna, sem pressa, tá? Devagarinho ela vai descendo, vai descendo pela coluna e iluminando toda a sua coluna com essa luz violeta. Vai descendo,
até que ela passa por todo o canal da sua coluna, passa pelas suas pernas, pelos seus pés, e você se despede dessa bolha de luz, dessa bola, porque ela entra pela terra e vai embora. Nesse estado de paz, de tranquilidade, eleve seus pensamentos a Deus, ao ser de fé que você acredita e confia. Agradeça por estarmos aqui reunidos. Agradeça por essa oração. Respira com paz. E agradeça seu corpo, que sustenta a sua vida. Inspire mais uma vez. E agradeça toda a sua parte de energia, vibração, alma e consciência, que é o que você é de verdade. Em sintonia com o nosso Mestre Maior, em sintonia com as bênçãos de Deus, expresse sua gratidão. Mas não é um simples gratidão. Não. Você nesse momento pulsa gratidão. Você sente que os seus pés são gratos, que suas mãos são gratas, que suas palavras, sua língua, sua boca, seus dentes, que todos os órgãos do seu corpo, que a sua alma, a sua consciência é grata. Então você emana essa gratidão. Eu quero te convidar para sentir, visualizar, imaginar que somos muitos nesse momento, como se você estivesse num grande salão, num grande ambiente, e com todos nós aqui de mãos dadas, emanando gratidão. Somos muitos, emanando gratidão. E formamos uma grande rede de pessoas, em qualquer nível e dimensão da existência, que estão também nessa sintonia. Formamos uma rede poderosa, intensa, verdadeira, cheia de fluidos de cura, de amor, de transmutação e de esperança. E essa grande rede tem uma energia ilimitada, poderosa, curativa, transformadora. E agora todos nós vamos intencionar, desejar, acreditar que essa luz, ela é direcionada às causas do mundo que precisam da nossa ajuda. Então essa luz é direcionada às áreas de guerra, de conflito, de refugiados, aos ambientes de destruição e de terror. Essa luz é direcionada a todas as pessoas que sofrem, a todos os ambientes de inquietação, de sofrimento. Que essa luz é oferecida a todas as áreas de refugiado, a todos os campos de refugiados e todas as pessoas que sofrem o terror da guerra. Que essa luz seja oferecida a todas as pessoas que passam necessidade, que passam fome. Que essa luz é oferecida a todas as pessoas em desespero, doentes, carentes. Que essa luz seja oferecida a todas as pessoas que vivem em condições subhumanas, em condições marginais, que possam ter o coração aquecido e uma direção. Que essa luz seja oferecida a todos aqueles que estão em desespero emocional, que possam sentir a força do Cristo em seus corações. Que essa luz seja oferecida a todos os políticos, a todos os governantes, a todas as pessoas que suas decisões influenciam tudo, que todos esses seres possam vibrar pelo amor, pela benevolência, pela compaixão, pelo sentido mais puro do propósito. Que
Que essa luz seja oferecida ao Exército, à Marinha Aeronáutica, a todos os policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, desenvolvedores pessoais, terapeutas, coaches, especialistas que ajudam outras pessoas. Que essa luz seja oferecida a todas as ONGs e instituições que se dedicam a outras pessoas. Que essa luz seja oferecida a todos os servidores públicos, a todos os plantonistas, a todos os professores. Que essa luz seja oferecida a todas as pessoas que trabalham para ajudar o próximo e se dedicam a isso. Que tenham força, fé, governança. Que essa luz seja oferecida a todas as igrejas, templos, centros espíritas, tendas de umbanda, sinagogas e todas as formas religiosas de conexão com Deus. Que cada casa de Deus seja um instrumento da verdade, do amor, da libertação. Que essa luz ilumine todos os líderes religiosos e espirituais para que tenham discernimento e governem suas palavras e que trabalhem a serviço do Cristo. Que essa luz seja oferecida a todas as pessoas que desencarnaram no dia de hoje, todos aqueles que nasceram no dia de hoje. E que essa luz possa atuar nas suas causas. Eu quero que você sinta, visualize, imagine agora o que você quer. Que essa luz atue sobre suas finanças. Que essa luz atue sobre o seu corpo físico, a sua saúde. Que essa luz atue sobre sua família. Que essa luz atue sobre sua casa, seus animais de estimação, seus bens materiais. Que essa luz envolva aquela situação que você mais quer ajudar ou mais te preocupa agora. Só sinta, sem julgamento, sem dores, simplesmente sinta essa luz atuando. Eu quero que você imagine essa luz fazendo o seu trabalho. A inteligência do Cristo sabe o que fazer. Eu quero que você visualize, sinta e imagine essa luz atuando especificamente em você. Como se fosse uma massa de energia luminosa, uma chama divina cremando, limpando, purificando aquilo que precisa ir embora, aquilo que precisa transmutar. Sinta um fogo azul, uma chama violeta, uma transmutação cósmica acontecendo na sua aura, na sua alma, em todos os níveis e dimensões da sua consciência. Que você alcança ou não alcança, o Cristo sabe. E que você estejamos todos íntegros e aqui, libertando frequências, libertando camadas do nosso ser que não estão íntegros. Convocamos a força do nosso Cristo interno para nos ajudar nessa cura, nessa libertação, e as correntes que nos aprisionam, e as energias desqualificadas, e as formas de pensamento, e os miasmas e padrões negativos sejam rompidos agora, transmutados, purificados, na força dessa grande corrente. E deixe ir o que tem que ir. E tudo que ficar, assuma a condição de luz. Deixe seu coração em paz, em tranquilidade. E faça-se a seguinte pergunta, mantendo os olhos fechados e a atenção plena depois de fazê-la. Qual é a minha inspiração de luz para hoje? Qual é a minha inspiração de luz para hoje? Pergunte para o alto, para Deus, para o seu corpo e espere. Qual é a minha inspiração de luz para hoje?
Se vier alguma informação, você pode anotar. Se não, fique atento a percepções durante o dia. Devagarinho venha voltando. Despertando para aqui agora. Abrindo os olhos. Acordando. Bom, né? Difícil é voltar a falar depois. Difícil é voltar a falar depois. Como é que a gente volta a falar depois? Esperar, não pode ter pressa, né? Infelizmente eu tenho que dar aula daí para seguir aqui. Dá vontade de ficar aqui, né? Dá vontade de ficar aqui. Vamos lá. Muito obrigado por existir na minha vida. Deus proteja vocês. Bom, aproveitando enquanto eu vou pegando um ar aqui, bom, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Eu também queria dizer para vocês que é uma honra tê-los aqui. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem não é membro, ainda seja membro. Dá seu like, compartilhe com outras pessoas, tá? Que coisa boa começar uma oração assim, né? Um lugar de energia tão boa. Tão fácil a gente entrar na nossa sintonia, mas acontece que a gente se distrai. Se você olhar aqui, né, os princípios do Casa de Luz, que a gente trabalha sempre, a gente já deve começar o nosso dia com o First Wave, ativando, honrando todo que é maior que tudo. Porque o princípio lentamente, até que de repente, ele se dá quando você está fazendo a tua cartilha. Seguindo a tua cartilha, Casa de Luz. É uma cartilha muito simples, não religiosa, mas espiritual. Começar o dia honrando aquele que te sustenta, honrando Deus, honrando a tua vida, dando graças à vida, bênção da sua existência, ativando gratidão em vários níveis, estando de bem, deixando o seu corpo integrado. E aí depois, lembrar do Circuito do Caos. O Circuito do Caos que a gente fala está sempre aberto na página do Circuito do Caos, que é o maior problema hoje. Não tem grupo de aluno, estou trabalhando com um grupo agora num circuito chamado Brilha Prosperidade. Meu Deus do céu, é o típico Circuito do Caos. Nós estamos num outro momento agora, o pessoal mudou a vibração, muitos de vocês estão no grupo. Mas viver a vida dos outros, superficialidade e distração. Viver a vida dos outros, superficialidade e distração. Como vocês estão distraídos? Distraídos da meta de vocês, distraídos das coisas que aprenderam. Final de semana passa e não dedicou 1 minuto, 1 hora para fazer uma oração, para fazer uma meditação. Sabe, eu falar aqui para vocês talvez seja meio chovendo molhado, porque vocês estão aqui, né? Mas vamos falar no geral, ou antes de você começar a seguir essa frequência. Não se distraia de si mesmo. Número 2, né, superficialidade, tratar as coisas com profundidade. O que fez uma pessoa ter um resultado bom não é um assunto só. O que fez uma pessoa ter um resultado ruim não é um assunto só. Então é curioso como a gente minimiza as coisas, sabe? O que faz alguém ter resultado bom não é só uma coisa. O que faz alguém ter resultado ruim não é só uma coisa. Não vamos ser superficial. Não vamos, pelo amor de Deus. Outra coisa, imediatismo, né? Quer que as coisas se resolvam imediatamente, uma vez que não foi imediatamente que você criou o problema, sabe? Oh, meu Deus, por que a gente é assim, né? Agora, a questão de viver a vida dos outros. Puxa vida, esse daí é um drama. Para de viver a vida dos outros. O nome disso é carência. Você quer o amor dos outros, aí você fica se rastejando, mendigando o amor dos outros. O amor seu está na sua autoestima. Por isso que eu gosto daquele bilionário Dan Payne. Ele diz que a autoestima é a porta principal para prosperar. Porque você tem que ter muita autoestima para tocar a tua vida e deixar um pouco os outros do lado. E a gente confunde ajudar com chantagem emocional. Certo? Essa chantagem emocional ela é assustadora. Não deixe isso acontecer com você. E a maior parte das pessoas estão bloqueadas hoje por excesso de informação. Ai, não sei o que fazer, não tenho tempo para estudar. Pelo amor de Deus, vamos voltar.
nos tempos antigos, que é tira um final de semana com a família e vai sem celular para um lugar que escurece cedo e não tem televisão. Você fica entediado ou te dá sono de tanta coisa que você tem que fazer, sabe? E você está ali lidando com seus pensamentos. Então esse negócio de não ter tempo é a frequência mental que você está. Esse negócio de não ter tempo é porque quando você está muito estressado com muita coisa para fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um parate quieto. Foi o que eu fiz aqui hoje. A oração que eu fiz mais longa, eu fiz para mim. Para que eu pudesse organizar minha cabeça, porque eu tenho muita coisa para fazer hoje. Então, para que eu pudesse organizar minha cabeça e não entrar nessa pilha, porque eu tenho que ir uma por vez. Não adianta eu querer fazer tudo, eu tenho que ir uma por vez. Certo? Se eu não for uma por vez, não dá. Não tem como. Aí você vai organizando as coisas. Bom, o tema de hoje, vou começar o vídeo então. Começando mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre um assunto que não era para ser polêmico. Eu vou falar sobre a reencarnação, eu vou falar sobre vidas passadas e vou falar de um ponto de vista científico. Eu fiz química, estudei 10 anos de química e eu sempre vi que nada se perde, tudo se transforma, certo? A gente aprende essa lei simples, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é óbvio, em tudo se transforma. Você presta atenção no ciclo da vida, funciona assim. Você vê uma árvore, cresceu, cai uma semente, a semente cai na terra, germina, nasce outra árvore. Você vê o ciclo da água, né? A água desce através da chuva, ela entra pela terra, forma os lençóis freáticos e depois, quando começa a esquentar, evapora, carrega as nuvens, é cíclico. Outra coisa que é cíclico, primavera, verão, outono e inverno. Desde que eu nasci, isso não muda. Primavera, verão, outono e inverno. Tudo é cíclico na vida da gente. E tudo que é cíclico é maior que a gente. E a gente é menor que o planeta, a gente é menor que as estações. Então, só a gente mesmo que não obedeceria esse princípio cíclico. Todas as vezes que você vai tratar a reencarnação numa visão espiritual, você fala, não, a Bíblia diz, não, para. Para que você possa ter esse papo mesmo, a gente não pode entrar em brigas religiosas e conceitos. Só precisa escutar. Então é por isso que hoje eu vou falar de uma forma um pouco mais científica. Se você for olhar, tem sinais. Então, eu aprendi uma coisa, eu e meu sócio, a gente brinca com uma coisa. Tem couro de jacaré, tem dente de jacaré, tem olho de jacaré, nada igual jacaré. Que bicho que é? Olha, me parece que é jacaré. Então, quem é pai, quem é mãe aqui de mais de uma criança, sabe que essas crianças, a psicologia tradicional fala que a personalidade é criada na infância. Isso não é real, mas é o que ela fala. A verdade é que a personalidade é moldada, tá? Ela é revelada na infância. E eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Você que viu seus filhos nascerem, eles foram criados mais ou menos iguais, com mais ou menos o mesmo pai e mãe, mas por que eles são tão diferentes? Se a personalidade fosse criada na infância, eles seriam muito próximos, e não são. O Gustavo, meu irmão do meio, a Paula, minha irmã mais velha, e eu, que sou irmão mais novo, nós somos muito diferentes. A gente é parecido com padrões e valores morais que Dona Vera e Seu Antônio deram para nós. Nós somos. Tem umas coisas que a gente é 10, sabe? Mas o comportamento, as tendências, os traços de personalidade, gravem essa matéria, essa ideia, são completamente diferentes. E aqui eu vou falar das coisas boas e das coisas ruins. Outra coisa, como que você pode explicar, por exemplo, então, que uma criança, quando criança, mini bebê, já tem personalidade, vai tomar banho e fica pé da vida. Ou vai tomar banho e fica relaxado. Isso são traços de personalidade. Então, a criança, já quando muito pequena, tem traços de ser mais brava, mais feliz, mais faceirinha, menos faceirinha. Outra coisa, é muito comum uma criança falar de habilidades que não se justifica ela ter. Uma criança de 2 anos e meio, quase 3, sentou numa bateria e começou... sendo que ninguém na família dela era músico. Como é que isso é possível? Outra coisa, crianças que se lembram de vidas passadas. Eu morri com um tiro. Aqui, ó, tá vendo essa cicatriz? Foi assim, assim, assado. Então, esse material começou a dar produção para o entendimento que quando o corpo nasce, é um corpo novo que vem. Então, a Bíblia diz, só se morre uma vez. Ela está certa nessa parte.
Embora você sabe que eu sou um estudante das incoerências da Bíblia, das alterações, porque, cara, eu acho que a Bíblia tem alterações, nem é por maldade. Até a invenção da prensa de Gutenberg, as Bíblias eram traduzidas de folhas para folhas, de pergaminhos para pergaminhos, e tinham múltiplas pessoas que ficavam lendo o original e traduzindo, lendo o original e criando uma nova. Então, antes da reforma, ter uma Bíblia, ter acesso pessoal a uma Bíblia na sua língua era impossível. Então, o que acontece é que, quando você olha a Bíblia, ela fala, só se morre uma vez. E é verdade, este corpo de carne, quando morrer, ele não vai nascer de novo. Ao pó veio, do pó veio, ao pó voltará. Então, isso aqui vai virar, vai apodrecer, os vermes vão comer e vai integrar matéria orgânica. Certo? Vai integrar matéria orgânica. Simples assim. Mas a alma, o ser, ele não morre. É como a água da garrafa, que a garrafa vai jogar fora, mas a água vai voltar para a sua casa. Então, o que acontece aí nesse processo é que a consciência ela não morre. E se a consciência não morre, é onde está habitada a personalidade. Então, as tendências e traços de personalidade não são do corpo, são vamos resumir, da parte espiritual. E a parte espiritual vai e vem muitas vezes. Então, é por isso que ela traz traços. E aqui, agora, vamos entrar num conceito um pouco mais sério, que é os traços de traumas. Quantos traumas a gente tem que a gente não tem explicação? Quantas dores a gente tem que não tem explicação? E a explicação porque o corpo físico, na experiência terrena, é como se ele zerou, ele tivesse 60, 50, 30 anos. Mas a verdade é que a experiência cósmica, ela não é uma linha que se encerra, ela é uma linha infinita. E aquelas experiências que eu já tive em outras situações marcaram a minha consciência para o bem e para o mal. Para o bem, eu sei habilidades, eu aprendo fácil línguas, eu me lapidei. Para o mal, eu tenho medos, traumas que eu não sei explicar, um medo de altura que eu não sei explicar, um medo de, por exemplo, eu tenho uma intolerância a vinagre que não tem explicação nenhuma. Vinagre. Melhorou muito. A própria intolerância a tirar sangue melhorou muito. São traumas que não têm explicação. Então, no meu caminho, eu fui estudar isso e fui entender. E eu atendi tantas pessoas que foram impressionantes, milagrosamente transformadas. Então, casos de fibromialgia, casos de dependência química, de tendência suicida, de pessoas e mais pessoas que estavam vivendo aqui, com o corpo daqui, com a realidade daqui, mas a consciência ainda no fio condutor da alma. Então, a verdade é que algumas pessoas não compreendem, mas que você não está vivendo uma vida passada. Você está vivendo a vida de sempre. Porque na quarta, quinta dimensão em diante não tem passado, é quem você é. É mais ou menos esse computador que está me servindo, ele já fez aulas no passado, eu uso um programa que passa pelo computador. Mas a aula de hoje é de agora. Mas é o mesmo computador, é o mesmo hardware que viveu o episódio do 283, que viveu o episódio 325 ou que viveu o episódio 575. É o mesmo. Então não é uma vida passada do computador. É o mesmo computador com episódios passados, mas ele é um só. E o computador, o hardware que está operando essa live, ele é o mesmo. Então você é o mesmo computador. E essa pesquisa começa a entrar em termos científicos quando a Universidade da Virgínia, a Divisão de Estudos Perceptuais, o DOPS, como eles falam, ela foi fundada pelo Ian Stevenson. E foi fundada em 1967, você sabia? Então, a UVA, ela surgiu para investigar fenômenos perceptivos como memórias de vidas passadas. Então, nos últimos 50 anos, a DOPS coletou mais de 2.500 casos de crianças que relatam memórias de vidas anteriores. Então, aproximadamente 30% desses casos envolvem marcas de nascença ou defeitos congênitos. E assim, olha uma coisa importante, 70% dos casos estudados ou solucionados envolvem mortes não naturais, mortes violentas, mortes por acidente, ou seja, mortes traumáticas. Então, o que acontece as crianças relatavam, citavam dados e fontes, e a pesquisa vai buscar, olha, tem uma criança aqui nos Estados Unidos que está dizendo que já morou no Oriente Médio, morou na Tailândia, morou num país asiático,
e ele disse que aqui, em tal lugar tinha uma casa, em tal lugar tinha um lago, e ele disse que teve um assassinato. É verdade, chegava lá, checava tudo. Então, no Brasil também tem o Hernani Guimarães, o João Alberto Fiorini, eles estudaram na perspectiva do espiritismo e ciência. Mas se você não gosta do espiritismo, você fala, não, isso aí é crença. Então, não é tratado pela crença. Então, meu professor Mauro Crítico abriu as portas para mim dessa visão, né, dessa visão da reencarnação, e eu fui estudar, e infelizmente você vê que a crença não deixa as pessoas entrarem nisso. Mas tem estudos brasileiros, tá? São 30 casos analisados, 16 eram crianças, 9 eram adolescentes e 5 de adultos. E desses, pelo menos 3 casos foram definidos como solucionados, ou seja, a criança identificou corretamente o que ela citava, que foi numa vida passada, um tio, um avô, bisavô. Também é observado que as memórias de mortes violentas são as mais frequentes, naquilo que eu falo. A ideia da psicoterapia reencarnacionista, que eu sou formado, sou professor, ela é solucionar memórias, é tratar o ser humano, não é brigar contra a Bíblia, ou contra a Torá, ou contra qualquer livro. Embora, no Oriente, a reencarnação é certa, no judaísmo é diferente também, a reencarnação é considerada, mas no cristianismo não. E aí, Bruno, por quê? Agora eu vou entrar um pouco em dogma e paradigma. Acontece que quando você entende que o que você faz aqui ecoa na eternidade, você começa a ter uma visão diferente. Por exemplo, vocês todos que brigam aí, vocês todos que não gostam do assunto reencarnação. Talvez se o ser humano tivesse a noção de reencarnação, de cobrança, de realidade, e fosse algo que fosse contundente, inquestionável, será que os políticos, eles sabendo da consequência de uma vida mal vivida e que ele poderia voltar para uma vida reencarnando de forma complicada, você acha que os políticos teriam a mesma conduta? E eu não acho que 100% dos políticos são desonestos, não. Mas pelo que já me foi revelado, uns 8% só. E na política, provavelmente uns 8% só são espíritos de boa luz. O resto são espíritos caídos que têm a tendência ao poder. São fascinados pelo poder. Assim como a abelha procura o mel, esses espíritos estão procurando um poder. E aí, alguns conseguem utilizar o poder em benefício do Cristo cósmico, a maioria não. Então, eu quero te dizer, imagina se aquela pessoa que faz o mal, imagine se aquela pessoa inescrupulosa, ela tivesse uma consciência maior sobre o karma. Se ela tivesse uma consciência sobre ação e reação. Ou como o Espiritismo diz, a lei do retorno. Então, outra coisa, imagina que você pudesse entender um pouco mais sobre reencarnação, existiria preconceito? Existiria bullying? Existiria intolerância? Existiria racismo? Como pode um reencarnacionista ser racista? Não seria. Como pode um reencarnacionista ter preconceito? Ser machista? Um reencarnacionista não seria machista. Como pode um reencarnacionista ofender a religião do outro, ofender a vida do outro? Não pode. Porque ele sabe que não é assim. Então, só para você entender, eu apareço na casa da Dona Zélia ali na frente. Pego uma caixa de ovo podre e começo a jogar na janela dela. Por que eu estou fazendo isso? Vou fazer isso porque eu estou indo viajar e vou morar no Azerbaijão. Dona Zélia, sua safada, sua velha chata, furava minhas bolas quando era criança. E ovo, tal. Entro no Uber, no carro e vou embora. Essa Zélia nunca mais vai me ver. Não tem isso. Quando você fala das vidas cíclicas, vamos assim dizer, não tem isso. Dona Zélia vai te achar até nos fins dos confins. Então a reencarnação, ela abre essa porta que mostra que não se encerra. Agora vamos lá. Agora vamos trazer dados históricos. Você já ouviu falar dos concílios da Igreja? A Igreja Católica, ela começa com o primeiro grande concílio. Esse primeiro grande concílio, ele foi criado por Constantino, que era pagão, Império Romano, imperador, e ele estava na fase ali do cristianismo primitivo,
pós-Jesus, que os cristãos se escondiam porque quando o exército romano descobria que era cristão, mandava matar. Nessa época, não existia a Bíblia. Você sabe, Bíblia é coletivo de livros, né? Assim como cardume é coletivo de peixe. Então a Bíblia já existia. Não existia, quero dizer. Existiam algumas cartas com folhas que andavam entre os fiéis. E eles, como posso dizer, eles degustavam essas informações. Então, no cristianismo primitivo, século IV, você vai ter a ideia de que tinha mais de 120 evangelhos. Os próprios apóstolos, os seguidores, escreveram sobre as façanhas e os ensinamentos do mestre. Então, todo mundo escreveu sobre aquela situação. É como hoje os repórteres escrevem sobre um acontecimento, muitas pessoas escreveram sobre o mestre. Então, o Constantino estava começando a ficar com problema. A mãe dele tinha se convertido ao cristianismo, e o cristianismo era uma força. Muitos dos soldados do exército romano eram cristãos escondidos. E aí a mãe dele falou: ô filho, acorda, larga de ser cabeção, sua mãe é cristã, os teus melhores soldados estão escondidos nas sombras, para com isso. Aí a história conta que o cristão, o Constantino, foi para a batalha e antes da batalha teve uma visão de uma cruz sobre o campo de batalha, e aquela foi uma batalha que ele ganhou maravilhosamente bem, meio contrastante com a mensagem de Jesus. Fui lá, matei todo mundo, então ele voltou e falou: a partir de agora, o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Mas é Império Romano cheio de dogma, paradigma, paganismo, sacrifício da época. Então, o Constantino chegou e falou assim: cara, temos que organizar essa bagaça. Eu vou ser cristão, mas tem que ser organizado. Nós temos que seguir e eu tenho que ter controle sobre isso. Só para vocês saberem, eu estive na Itália ano passado e a guia nossa do Vaticano contou essa história para mim. Falou: que cruz em cima da batalha, Bruno, é conveniente, Você vê a história sendo contada porque quem vive a história desde que nasceu, né? Então aí, o Constantino, Justiniano, já vou chegar. Constantino fez o seguinte: ele convocou o primeiro concílio da igreja. O que é o concílio? Ele tem definições do que entra ou não entra no cristianismo, o que é o que não é. Então é muito simples. O primeiro concílio, ele define coisas simples. Deixa eu responder uma pessoa do meu time aqui. Desculpa, gente, às vezes vem uma mensagem do time importante, tá? Então, aí, o que eu quero dizer é que aí veio o primeiro concílio. A primeira coisa que o concílio fez foi em 300 e alguma coisa. Então, o que é feito? É feito uma definição de quais são os evangelhos. Os evangelhos 325 depois de Cristo. 390 ou 25? Acho que 325. Às vezes dá, sabe? Pum. Então, ele foi feito em Niceia, se eu não me engano, Niceia é onde é a Turquia hoje. E ele teve uma ideia. Ele tinha uma tal de... Tinha o Ariano lá, né? Que era um presbítero de Alexandria, e ele começou a dizer... O Ario ensinava que Jesus era uma criatura sublime, mas não era eterno, nem igual era o Deus Pai. Jesus é o cara, mas não é Deus Pai. Só que isso gerava confusão. O Constantino falou: eu vou ser de uma religião que quem eu sigo não é o Deus Pai? Não. Então, o primeiro concílio da igreja, eu não quero ofender ninguém, ele define algumas ideias, ele quebra essa corrente ariana sensata por muitos pontos, e fala: não, o concílio vai dizer o seguinte, ó, Jesus é Deus, é o verdadeiro Deus. Ele é um Deus verdadeiro, gerado, não criado. Ele não é consubstancial, certo? É louco isso, né? Então, a primeira coisa, criou-se a Trindade, aí vem os trinitaristas do concílio, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus, Jesus é Deus. Por quê? Porque um imperador não vai servir a um ser sublime, não, só o Deus. Tá? Então, assim, aí lá também em Niceia é criado o credo, né, que afirmava a fé em só um Deus e Jesus Cristo como seu Filho de Deus eterno igual ao Pai. E aí isso deu aquela ligação de que para que essa confusão, esse panteão gigante aí, foca aqui. Tá?
Agora, o que é feito aí também é definido a data da Páscoa, algumas coisas. E o que é feito aqui é retirado escritos proibidos. Escritos proibidos. Ó, isso aqui não me interessa. Isso aqui está dando muito poder para o ser humano. Eu quero tudo que diga que tudo depende da igreja. Eu quero que tire todos os evangelhos que não falem que tem que ter fé em Deus na igreja. Não quero nenhum evangelho que seja quase um livro de autoajuda, que fala que você consegue, que você cega a Deus, mas faz a sua parte, que você é autorresponsável, que Jesus é o cara que vai te ajudar, mas que você tem que fazer a sua parte. Então, nesse momento se cria os evangelhos canônicos. O que é os evangelhos canônicos? Os evangelhos que a igreja entende como certos. João, Lucas, Mateus e Marcos. Que são incríveis. Mas cadê o resto? Então aí vão surgindo os concílios. Esse primeiro concílio tem uma parte maravilhosa, organizou, liberou os cristãos, tanto que quando eles são convidados, alguns são convidados para participar do concílio, eles acham que é uma emboscada, mas não era. Então foi importante para organizar tudo isso. Mas desde o primeiro concílio, a mensagem já foi filtrada. Então diz, a Bíblia não mente, a Bíblia é verdadeira. Calma, eu amo a Bíblia eu já falei isso, não vou ficar falando sobre a Bíblia aqui, de novo. Mas esses são os dados históricos. E a partir daí, a igreja começa a entender que tem vários concílios. E são vários concílios. Eu não vou conseguir abrir meu celular, mas eu tirei foto. Eu tirei foto dos concílios entalhados na mesa da grande catedral do Vaticano. Então, a catedral tem na porta entalhados concílios. São vários, tem alguns principais, mas eu vou falar até lá no, sabe? Tem Constantinopla IV, tem Constantinopla III, tem Constantinopla, mas eu vou falar do segundo de Constantinopla, 553. Esse concílio de 553, ele é convocado, nessa época o imperador é o Justiniano. E o Justiniano se apaixonou por uma ex-cortesã. Então o tiozão lá, estava solteiro, foi lá no cabaré. Chegou no cabaré e encontrou uma moça, que era do job. E aí se apaixonou pela moça. Descobriu que a moça, então, era o amor da vida dele. Falou, putz, meu Deus do céu, me apaixonei por uma do job e eu sou imperador. E aí as pessoas começaram a falar que aquela mulher que não era nada boa, não é só porque ela era do job, ela não era uma pessoa boa, que ela ia pagar, porque naquele momento se existia a consciência da reencarnação. E ela começou a ficar perturbada e neurótica que ela ia pagar pelos pecados, porque ela começou a mandar matar daqui, mandar matar dali. E nessa época tinha o Papa Virgílio. O Papa Virgílio era um reencarnacionista ferrenho e que estava defendendo por tudo isso, que estava batalhando por uma visão não tão estreita da Bíblia. E ele foi preso e morreu na cadeia, ficou 8 anos lá até morrer, porque tiraram de cena. Então, no Concílio de Constantinopla, são convocados todos os padres, sacerdotes e religiosos da época para fazer mais um concílio. Você já sabe o que é o concílio, definir o que é e o que não é. E nessa época, a definição é tirar as heresias da Bíblia. Então, tudo aquilo que foi citado, definido como algo que dava a entender a reencarnação na Bíblia, tira fora. Só que, atenção, a palavra reencarnação é aqui do Espiritismo, então não usava essa palavra. Eram passagens que deixavam bem claro, como, por exemplo, sobre Elias e João Batista, quando Jesus fala que João Batista é Elias, né? Ou uma conversa que Jesus tem com Nicodemos, ali fica claro e ainda está na Bíblia. Só que se eu olho aquilo com viés espiritual religioso, viés de confirmação, eu não quero acreditar. Então, a partir daquele momento, a Bíblia foi alterada e aí nunca foi. Então, o que aconteceu? A partir disso, a Bíblia cria o cristianismo como a gente conhece. O cristianismo vai dando fundamentação às faculdades de psicologia, às faculdades de sociologia, de medicina. Ele vai trazendo fundamentação. E existe uma coisa chamada relatório Flexner, que o Dale Carnegie fala, mas é do magnata do aço, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece é que o relatório Flexner fala que em um determinado momento na história americana, os Rockefellers querem um projeto muito audacioso e muito forte com a indústria farmacêutica. Então, eles começam a fechar o cerco à indústria em função das universidades
e apagam das universidades aquilo que não tinha uma ciência comprovada. Mas quem que definia o que era ciência comprovada? Então sai o conceito de campo de energia, de vibração, de cromoterapia, de terapias alternativas, e só aquilo que é científico de laboratório fica. Então o relatório Flexner criou a doença, ele criou o excesso de uso dos remédios. Isso aí você pode digitar na internet, você vai achar, só que você tem que pôr para traduzir lá, porque é páginas e páginas. Então a gente foi vindo, tem 2 pontos que estragaram essa visão. O primeiro é o concílio e o segundo é o relatório Flexner. Então hoje a academia, eu falo academia, as principais formações do mundo, eu vou falar da nutrição, vou falar do direito, vou falar da medicina. Meu Deus do céu, qualquer coisa que você for falar, filosofia, você vai falar sobre sociologia, você vai falar sobre psicologia, totalmente não reencarnacionista. Mas agora, como que um psicólogo consegue ser psicólogo sendo não reencarnacionista? É como se eu fosse um mecânico e na caixa de ferramenta não tivesse todas as chaves de roda que eu preciso. Não quero dizer que um psicólogo não consiga ajudar o seu cliente. Consegue. Mas é assim. O número de psicólogos que eu vi estudar psicoterapia e reencarnação e falar, meu Deus, inclusive tudo indica que os estudos de Freud, que os estudos de Jung já estavam nesse caminho. Porque o inconsciente é o quê? É a linha da vida. Então quando o Freud está esperando o despertar do inconsciente ou está esperando o insight, ele está ali, ele está a um passo. Então pergunta para uma criança de até 7 anos se ela já foi velha. Pergunta para uma criança se ela já morreu, ou se já morreu alguma vez na vida, se já foi velha. Você vai assustar o que as crianças falam. Por quê? Porque essa recordação de vidas passadas, ela fica muito clara até 7 anos. É por isso que as crianças vêm com lembranças. Aí depois você começa a empanturrar ela das contaminações diárias, o que acontece? Ela não vai mais lembrar de nada. Beleza? Então sobre reencarnação, eu queria trazer dados históricos aqui. Se você gostou desse vídeo, você traz aí o seu comentário. Meu objetivo aqui não é falar da sua religião. Inclusive, eu sempre falo, né, que os livros e as igrejas e os sacerdotes e os dogmas das nossas religiões, eles são que nem aqueles parentes que a gente tem. Cheio de defeito, mas que a gente ama. Só que assim, não diga que é perfeito. Você não fala nem que seu marido, seu filho é perfeito. Não é perfeito. E por que não é perfeito? Porque a gente que tem que aperfeiçoar. Essa é a grande cilada. A cilada de não acreditar num livro, mas acreditar na sua interpretação de um livro. Tá bom? Não quero que você brigue com ninguém, não fale para quem não quer ouvir. Eu tô aqui no meu canal falando sobre um tema, você veio porque você gosta ou porque você gosta de sofrer. Tá? Tenho muito respeito por esse assunto, porque para mim sempre foi natural isso, independente de estudar budismo, espiritismo, qualquer religião reencarnacionista. Ok? Beleza? Ó, ótima semana para nós. Vou colocar uma música aqui para vocês. Quem não é membro, se torne membro. Fiquem com Deus. Você que é do Instagram, se quiser ouvir a musiquinha, vem para o YouTube. Agora vamos junto, tá? Valeu? Brigadão? Vamos nessa. Honro e respeito todo o caminho que já trilhei e todos os erros e acertos que tive e todas as pessoas que já passaram na minha vida. Medos são apenas emoções e emoções são só emoções, não são definições. Eu sou uma fonte abundante de bons sentimentos. Eu sou uma fonte abundante de virtudes e poderes. Eu sou um mensageiro de Deus. Eu faço minha própria sorte e propósito sagrado. Eu vivo na luz, não importa o que faça, onde eu esteja. Eu sempre tenho as melhores saídas. Eu sempre encontro as melhores soluções.
próprio caminho. Não preciso depender de nenhuma aprovação. Nada me rejeitará se eu souber quem eu sou. Nenhuma decepção criará raízes em mim. Se eu souber quem eu sou, eu vivo na luz, não importa o que faça, onde eu esteja. Eu sempre tenho as melhores saídas. Eu sempre encontro as melhores soluções. Eu vivo na luz, não importa o que faça, onde eu esteja. Eu sempre tenho as melhores saídas. Eu sempre encontro as melhores soluções. Tô andando meio sem direção. Coração pesado, mente em confusão. Mas algo me chama, algo me toca. Lá dentro da alma, uma luz que não me abandona. Sei que não vim pra viver no piloto automático. Sinto um chamado, mas não sei decifrar. Vejo os sinais, mas não sei escutar. Qual é o passo, pra onde caminhar? Me olho no espelho e sinto a pressão. Será que nasci pra mais do que essa ilusão? Qual é a minha missão? Por que essa inquietação? Se tudo em mim grita por transformação. Qual é a minha missão? Me mostra, Deus, meu chão. Eu vim pra ser mais do que repetição. A missão do meu é onde tudo começa. Curar minhas dores, limpar a promessa. Me alinhar com o eu superior que vive em mim. Ser quem nasci pra ser, desde o começo ao fim. A segunda missão é muito importante. Contribuir, servir, me curar é uma ponte. É onde o outro também sente a minha transformação. A cura que aconteceu no meu coração. A terceira missão é com o mundo. Quando minha luz ativa a doação. Aprender, ensinar e ajudar. E com minhas atitudes o mundo inspirar. Qual é a minha missão? Porque essa inquietação, se tudo em mim grita por libertação.
traição.